Olá, meu nome é Gustavo Bacelar, eu sou médico. Esse é o Ciência e Nicotina, um programa em que eu trago para você um pouco da visão da ciência a respeito do hábito de fumar. No episódio de hoje, eu vou mostrar para vocês o que eu considero ser o maior benefício de parar de fumar. E para isso, gente, eu trouxe primeiro uma historinha. Imagina que existem dentro de uma caverna prisioneiros que nunca saíram dessa caverna. Tudo que eles já viram na vida foram só sombras, né, de objetos que passavam na frente da luz, na frente de uma fogueira que existia lá dentro dessa caverna. Então, objetos, pessoas, tudo era visto apenas por sombras. E essas pessoas não conseguiam sequer se ver, porque elas estavam na escuridão, não conseguiam ver os outros prisioneiros. E a percepção que elas tinham do mundo eram só aquelas sombras. Eram só sons e ruídos, ecos. Então, essas pessoas tinham pensamentos muito próprios, muito deles mesmo, uma perspectiva muito restrita do que era o mundo. Viam aquelas sombras como bichos perigosos, amedrontadores, e eles tinham medo da luz, tinham medo daquelas figuras. E aí um dia, um desses prisioneiros conseguiu sair. E primeiro, na saída daquela caverna, ele se sentiu desconfortável com aquele tanto de luz. A luz incomodou, acabou com aquela visão deturpada que ele tinha. Mas aos poucos, essa pessoa que saiu, esse prisioneiro, ele conseguiu ir se acostumando, com a luz, foi vendo as coisas, as cores, as formas, e foi se encantando pelo mundo fora da caverna. E aí, diz o mito que esse prisioneiro que fugiu entrou numa crise, porque se ele voltasse para a caverna, ele ia ser tido como louco. As pessoas que ali viviam, os prisioneiros, não iam entender aquilo que a pessoa que tinha saído ia trazer de novidade. Bom, por que eu estou contando essa história? Porque eu entendo que muitas vezes a gente também vive nas sombras. O fumante sabe que fumar faz mal, sabe, de várias doenças que o cigarro pode trazer. Mas, normalmente, isso é só um pequeno fragmento, uma sombra do problema. E, bom, para conversar hoje com vocês, eu trouxe esse artigo aqui, 21st Century Hazards of Smoking and Benefits of Cessation in the United States. Blá, blá, blá. Em inglês, já eu trago a tradução. Esse artigo foi publicado na New England, que é provavelmente a revista mais importante que a gente tem da área da medicina. Foi publicada em 2013. Ela significa em português, mais ou menos, Foi uma tradução que eu mesmo fiz. Riscos do tabagismo, o hábito de fumar, no século XXI e benefícios da cessação do tabagismo, interromper o hábito de fumar, nos Estados Unidos. Então, o que ele está querendo trazer? Ele está querendo trazer quais são os riscos do hábito de fumar e os benefícios de parar de fumar nos Estados Unidos. Gente, então, como que tentaram avaliar esses riscos? Eles montaram uma coorte, que é um tipo de estudo em que você acompanha as pessoas ao longo do tempo. O nome desse estudo foi National Health Interview Survey, ou NHIS. A partir daqui eu vou chamar só de NHIS, que é a sigla. Essa coorte contou com a participação de 216.917 pessoas, que é um estudo muito grande. Então, na coorte, como é que a gente faz? A gente pega o grupo de pessoas que está sendo estudado e divide em subgrupos a partir de algumas características, que nem idade, sexo, profissão, presença de algumas doenças, Então, por exemplo, o hipertenso vai ser avaliado especificamente, o fumante, o não fumante, e assim a gente vai, a partir das características desse grupo, acompanhando esses que são fatores de risco ao longo do tempo em cada pessoa, e aí ao final, a gente avalia. Por exemplo, um estudo de coorte que ficou muito famoso, o estudo de Framingham, que tem uma importância muito grande para a avaliação do risco cardiovascular. Então, pegaram pessoas, justamente, que tinham pressão alta, que tinham diabetes, que tinham problema de colesterol, e foram acompanhando essas pessoas ao longo do tempo. E aí, para cada um desses fatores de risco, foi se percebendo o quanto que ele contribuía para os desfechos, para as consequências negativas no coração. E também em relação às doenças tipo derrame, AVC, essas questões isquêmicas, que tem a ver também, porque tem a base parecida, que é a aterosclerose. Então, voltando aqui um pouquinho, nesse estudo, no NHIS, eles reuniram mais de 200 mil pessoas e
fizeram entrevistas, né? Uma entrevista esse ano, depois de um determinado período, 6 meses, 1 ano, fazia uma outra entrevista, via o que tinha mudado e tudo mais. Mas o que é interessante desse estudo? Eles construíram uma amostra representativa, ou pelo menos buscaram isso, né? Como que eles fizeram? Então, quando a gente vai estudar uma população, a gente pode seguir por 2 caminhos. No caso, eles queriam estudar a população dos Estados Unidos. E a população dos Estados Unidos tem 300 milhões de pessoas. Imagina se você tivesse que fazer uma entrevista para cada uma dessas pessoas. E outra entrevista daqui a um tempo. Depois mais uma entrevista. Depois mais uma entrevista. Isso é um estudo praticamente inviável. Aqui no Brasil a gente tem o censo, né? Que acontece, para vocês terem uma ideia, de 10 em 10 anos. Por quê? É um estudo muito caro, você tem que contratar pessoas para ir de casa em casa, bate a porta, aí às vezes não tem alguém ali na porta, aí volta outro dia. Seria muito difícil a gente pesquisar diretamente toda a população. Então, essas amostras, a gente retira uma parte dessa população que a gente entende que representa, tem características semelhantes ao todo. E os resultados que a gente conseguir naquela amostra, a gente pode extrapolar para o conjunto da população. Então, nessas 200 mil pessoas, espera-se um resultado semelhante ao que se a gente fosse observar se a gente entrevistasse os 300 milhões de americanos. Então, essa é a ideia de uma amostra representativa. Como é que eles fazem isso? Primeiro, eles dividiram a amostra por estados. Então, eles coletaram uma quantidade de pessoas proporcional ao tamanho de cada estado norte-americano. E aí, bairro por bairro, eles sortearam casas e dentro de uma casa eles escolhiam uma pessoa, um adulto com mais de 18 anos, para responder o questionário. Bom, por que essa discussão toda a respeito do tipo do estudo, de como é que ele foi montado, ela é importante? Essa discussão é importante porque o estudo, para ser válido, para ser acreditado, ele precisa ser um bom estudo. Então, o primeiro critério que a gente pode usar desse estudo é que ele foi publicado na New England. Não é qualquer estudo que consegue ser publicado na melhor revista, provavelmente, de medicina que a gente tem. Para chegar lá, ele passa por diversos crivos, diversas peneiras, né? São avaliados por uma banca, tem que seguir uma série de critérios metodológicos para serem aceitos. E outro, tem que ser um estudo de impacto, um estudo que traga informação relevante. E olha, quando eu li esse estudo pela primeira vez, quando eu conheci esse estudo, já tem alguns anos, eu fiquei chocado, impactado, realmente, porque ele traz dados que são assustadores até. E ao mesmo tempo traz um final que eu vou trazer para vocês também, de esperança, de algo que pode ter muito benefício. Gente, então é isso. Esse foi o modelo, assim, o desenho do estudo em que esse artigo se baseou, esse NHIS. No NHIS, eles dividiram as pessoas em 3 grupos: os não fumantes, os fumantes e os ex-fumantes. Lembrando que esse estudo aconteceu de 97 a 2004. Então, ao longo desses anos, esses grupos foram acompanhados, respondiam os questionários e tudo mais. E aí, como que eles dividiram as pessoas nesses 3 grupos? Foram 2 critérios, basicamente. Então, se a pessoa já tinha fumado ao longo da vida mais de 100 cigarros, ou seja, uns 5 maços, ela já não era mais considerada uma não fumante. Gente, isso é um critério bem leve, digamos assim. Tem lugares, tem critérios que são muito mais rigorosos para considerar a pessoa um fumante. Isso aqui tem uma importância. Já a gente vai chegar lá. Então, aquela pessoa que já tinha mais de 100 cigarros fumados ao longo da vida, ela não era mais considerada um não fumante. Ou era um fumante ou um ex-fumante. E aí, como é que você diferencia um fumante de um ex-fumante? Aqui também o critério foi já mais rigoroso. Então, o ex-fumante só era considerado ex-fumante se tivesse mais de 5 anos sem fumar. Então, por que eles chegaram nesse critério? Eles discutem isso, inclusive, ao longo do artigo. Porque muitas pessoas próximo do óbito, perto de morrer, ou pouco depois de receberem um diagnóstico ruim, né? Ou um derrame, ou um infarto, por exemplo, um diagnóstico de câncer, muitas pessoas que eram fumantes param de fumar. E aí são contabilizados como ex-fumantes. E aí quando a gente vai comparar um grupo com outro, isso contamina o grupo de ex-fumantes, porque na verdade aquela pessoa foi fumante a vida inteira, parou pouco tempo depois de um desfecho, né, de uma consequência que possivelmente foi o cigarro que contribuiu de forma significativa. Então, a forma como eles encontraram mais
adequada para dividir esses dois grupos foi com essa divisão a partir de 5 anos ou mais, sem fumar, era considerado ex-fumante. Gente, o que é muito interessante desse artigo também? Eles pegaram essa coorte, né, o NHIS, esse estudo que durou de 97 a 2004, e correlacionou com um outro estudo, uma outra base de dados, na verdade, que é o National Death Index. Aqui no Brasil, a gente também tem uma base de dados construída a partir das notificações de óbito. E é uma base muito confiável, porque todo mundo que morre deve receber uma declaração de óbito preenchida por um médico para poder ser enterrado. Nessas notificações a gente tem vários dados importantes. Então, a idade da pessoa, o sexo, onde que ela morava, qual era a profissão dela, se ela tinha alguma doença e principalmente como que aconteceu o óbito. Então, a pessoa começou tendo uma doença que evoluiu para outra, que depois acabou levando ao óbito. Em cima desses dados a gente consegue ter uma base, né, um banco de informações bem fidedigno e bem robusto, né? São muitas informações que a gente tem nessa base de dados. Nos Estados Unidos, eles também são bastante rigorosos com essa questão da notificação de óbito, eu imagino. E aí, o que eles fizeram? Eles pegaram essas 216 mil pessoas em 1917 e foram buscar se existia algum registro de óbito no nome deles no National Death Index. Por que eles fizeram isso? Porque essa é uma pesquisa, né? A pesquisa de coorte, que depende da entrevista. E se a pessoa vem a falecer, ela não vai mais responder, não vai ser encontrada. Então a gente tem um furo, né? Uma perda de dados muito importante. E correlacionar com essa outra base de dados melhora assim, o desempenho da pesquisa. Então foi isso que eles fizeram. Com isso, com esses resultados, eles foram construir uma estatística muito interessante, que é mais ou menos o mesmo método que a gente utiliza para calcular a expectativa de vida. Como é que a gente calcula a expectativa de vida? E aí isso é interessante porque as pessoas têm a impressão de que expectativa de vida é quanto que aquela pessoa deve viver, né? Uma pessoa que nasceu agora. Muitas vezes os jornais representam esse indicador dessa forma. Mas na verdade a expectativa de vida não é isso. Não é quanto que a gente acha que aquela pessoa vai viver. O que acontece? Para cada faixa etária você tem um risco de morte. Então, nos primeiros anos o risco é pequeno, depois a gente chega às idades mais avançadas e para cada ano a gente tem um percentual da população que morre. Então a gente vai construindo a expectativa de vida a partir da soma de cada idade, a partir dessa estimativa criada em cima da correlação das declarações de óbito, da base de dados que a gente tem a partir daí, com os nascidos vivos, com o censo. Então, a gente correlaciona esses dados e chega à expectativa de vida. Então, a expectativa de vida de uma pessoa hoje é um retrato das várias idades. Não é como é que essa pessoa vai estar ao longo da vida dela, porque a gente tem a expectativa de que as condições de saúde melhorem, as condições sociais, e que as pessoas, na verdade, vivam mais do que elas vivem hoje. A expectativa de vida é mais um retrato da nossa sociedade do que quanto que a gente acha, quanto que a gente estima que as crianças vão viver, as que estão nascendo hoje. Expectativa de vida não é isso. O que esse estudo fez? Ele dividiu a expectativa, construiu uma expectativa de vida para cada um desses 3 grupos, dos não fumantes, fumantes e ex-fumantes. E aí, gente, primeiro, eles compararam os não fumantes com os fumantes. E aí eu vou mostrar aqui para vocês uma coisa que me deixou realmente impressionado, que é essa curva aqui. Como vocês podem ver, essa curva aqui é do grupo de mulheres, né? Então, aqui embaixo a gente tem a idade e aqui em cima o percentual de pessoas que naquela idade está vivo. Então, começaram a contar a partir de 25 anos de idade e aqui no gráfico estão representados a partir de 30 anos de idade. Vocês podem ver que essas duas curvas elas estão praticamente juntas aqui e próximas do 100%. Então, de 25 para 30 anos, praticamente ninguém morre. Praticamente 100% da população está viva. Aos 40 anos, mais ou menos 99% da população estava viva.
E aí as duas curvas começam a se dividir. E que curvas são essas? Primeiro aqui em cima a gente tem a curva de quem nunca fumou. Então as mulheres que nunca fumaram. E a curva de baixo é a curva das mulheres fumantes, ou que fumam atualmente. Essa aqui é a tradução desse termo aqui embaixo. Gente, então aos 50 anos, 97% da população que não fumava, das mulheres que não fumavam, estavam vivas. E já as que fumavam eram só 95% que estavam vivas. E aí, essas curvas vão se distanciando cada vez mais. Você pode ver que, com 60 anos, só 85% dos fumantes estava vivo. Com 70 anos, 68%. Enquanto os não fumantes, as não fumantes, eram 87%. Com 80 anos, essa diferença já é, gente, abismal. 70% das mulheres que nunca tinham fumado chegavam aos 80 anos. Isso foi o que a estatística estimou. Enquanto só 38% de quem fumava chegava aos 80 anos. Gente, isso aqui é uma diferença que é quase o dobro. O dobro de chance, praticamente, da pessoa que não fuma em relação a que fuma chegar aos 80 anos de idade. Se você não fuma, você tem 2 vezes mais chance de chegar aos 80 anos. Praticamente isso. Então foi isso que essa curva de expectativa de vida dos grupos diferentes, grupos divididos, né, os que não fumavam e os que fumavam, mostrou pra gente que quem não fumava tinha mais chance de seguir vivo, de sobreviver. E o que é muito doido dessa pesquisa é que ela quantificou isso. Então, eles fizeram uma média, uma estatística e mostraram que, em média, as mulheres não fumantes viviam 11 anos mais do que as fumantes. 11 anos, gente. Isso as mulheres. Eu vou mostrar para vocês os homens. É a mesma coisa, mesmas curvas, só que com valores diferentes. E a diferença, inclusive, foi até maior. Aqui com 80 anos, por exemplo, você vê que 61% dos homens que nunca tinham fumado chegavam aos 80 anos. Enquanto nos fumantes, só 26%. Quase um quarto, praticamente, dos homens só chegavam aos 80 anos, dos homens que fumavam. Já os que não fumavam, era 61%, é mais do que o dobro dos fumantes. E mais da metade dos homens que não fumavam chegavam aos 80, enquanto só um quarto, mais ou menos. Que loucura, que diferença! E aqui, a diferença de expectativa de vida para os dois grupos era de 12 anos. Então, o grupo que não fumava tinha uma expectativa de 12 anos de vida mais do que quem fumava. Gente, isso aqui é avassalador. Isso é avassalador. Não tem outra palavra para explicar isso aqui. Isso aqui traduz de forma clara, categórica, o risco que é fumar. E o prejuízo. Você imagina assim, um fumante vive, então, em média, 12 anos menos do que um não fumante. Em média. Gente, isso aqui, o que são 12 anos, né? Eu estava preparando essa aula e pensando um pouco. A gente está em 2023, né? Em 2011, 12 anos atrás, eu estava na minha graduação ainda. Eu não era nem médico, eu estava no meio da graduação, mais ou menos. E aí eu fiquei imaginando assim, imagina se eu não tivesse vivido esses 12 anos. Se tivesse vindo assim e cortado 12 anos da minha vida, se eu não tivesse feito nada disso, assim, os 12 anos que eu tive de profissão, o tanto de coisa que eu aprendi, tanto de pessoas que eu conheci, tanto de lugar que eu visitei, cara, o tanto de experiência que eu tive, o tanto que eu produzi, o tanto que eu curti, cara, imagina se me tirassem 12 anos. 12 anos, cara. Mais de uma década. Eu tô com 36, é um terço da minha vida, cara. Caralho, 12 anos. Isso é o peso do cigarro. Isso é o custo do cigarro. 12 anos de vida. 11 anos se você for mulher. Não tem nada que vai te cobrar esse preço. Não tem nada tão grave, tão mal, tão danoso
quanto essa peste desse cigarro. Não tem, cara. Uma coisa que eu tenho feito ultimamente, assim, é dar mais atenção à questão do cigarro, né? Tô trabalhando com isso agora, quero que minha profissão, a partir de agora, seja mais centrada nisso. É uma forma de prevenir, né? Depois que a pessoa tem esses problemas, esses prejuízos que o cigarro causa, é mais... Claro, a gente tem o que fazer, tem como ajudar, mas eu sinto que a gente chega atrasado. É difícil parar de fumar, várias questões que a gente tem que trabalhar ao longo essa jornada de quem está tentando parar. Não é só uma questão química, mas tem a dependência química, né? Tem a abstinência, tem a insônia, tem a irritação, ganho de peso, dificuldade de se concentrar, vontade assim, né? A fissura, vontade muito grande de fumar. Então tudo isso são sintomas de abstinência e que são problemas da dependência química que o cigarro traz pro usuário, pra pessoa que tem dependência, né? Mas além disso a gente tem outras coisas para trabalhar também. Então, os gatilhos, por exemplo, a pessoa que fuma está acostumada, tem reações automáticas. Então, vê uma xícarazinha de café já dá vontade de fumar cigarro. Termina de almoçar, quer fumar. Acorda, quer fumar às vezes, né? Vai no banheiro, faz fazer cocô, quer fumar. Então tem os gatilhos. E aí a gente tem que ter estratégias para lidar com esses gatilhos, que são comportamentos aprendidos e já internalizados do fumante. Eu tô numa fase da vida agora que eu quero trabalhar isso. Não quero ver pessoas tendo câncer, não quero ver pessoas tendo infarto, ver pessoas que não têm os pais e que deveriam ter, porque esse mal que a indústria do cigarro criou pra gente, que é quem lucra, que é quem ganha, quem se beneficia, não é o fumante. Não é o fumante que se beneficia do hábito da população de fumar. Quem se beneficia é a indústria que ganha dinheiro. Viciou um monte de gente nessa porcaria. E é com isso que eu quero trabalhar. Eu quero ser a contracorrente disso. Eu quero que as pessoas que querem parar, que estão aqui me ouvindo, você que está me ouvindo até aqui, até agora, provavelmente já pensa nisso. Hoje, com essa notícia, eu espero que você tenha caído na real que, porra, que merda que é esse cigarro. Que porcaria que é esse negócio. E espero que você acompanhe o canal, que você busque informações, busque ajuda e pare de fumar, porque isso daí é uma porcaria, tá vendo aí 12 anos da sua vida, cara. Mas, apesar dessa raiva, desse inconformismo que me dá o cigarro, eu queria mostrar o outro lado. Esse mesmo estudo, esse mesmo artigo, comparou o grupo de fumantes com o grupo de ex-fumantes. E isso aqui é muito importante também, porque a partir daqui eu vou dar uma mensagem de esperança e de que nem tudo está perdido. Essa aqui é uma curva parecida. Essa curva mostra as pessoas a partir dos 45 anos. A curva de baixo são os fumantes, as pessoas que continuaram fumando. A curva de cima são as pessoas a partir de 45 anos que nunca fumaram. E aqui a curva tracejada, ela representa as pessoas que pararam de fumar na idade entre 35 e 44 anos. Isso aqui é muito legal também, gente, porque essas pessoas ganharam 9 anos. Ganharam 9 anos de vida parando de fumar entre 35 e 44 anos. Isso aqui é um dado sensacional. Nem tudo está perdido. Então, vou mostrar aqui de novo para vocês. Na parte de baixo aqui, a gente tem a idade. E aqui a taxa de pessoas que continuou viva a partir dos 40 anos de idade. A gente vê, as duas curvas vão se abrindo, né? A de quem nunca fumou e de quem continuou fumando. Ou seja, mais pessoas continuam vivas no grupo de quem nunca fumou em relação a quem já fumou, quem continuou fumando. Mas quem para aos 35 até os 44 anos de idade, claro, não tem a mesma curva do que quem nunca fumou, mas não fica tão longe dessa curva. A partir daí, a gente calcula que eles ganharam, isso aí estão homens e mulheres juntos, 9 anos de vida. 9 anos de vida, se eles pararem entre 35 e 44 anos. E aí, gente, em média, quantos anos de vida um fumante ganha se ele parar de fumar? A gente viu ali para os 35 a 44 anos. Eu vou passar agora para vocês as outras faixas de idade. Então, se a pessoa para entre os 25 e os 34 anos, ela ganha 10 anos de vida. 10 anos de vida em relação àquelas pessoas de 25 a 34 que não pararam. Se a pessoa entre 25 e 34 anos parar de fumar, ela ganha
10 anos de vida. Uma década. Uma década. Você conhece, sinceramente, algum investimento, algum tratamento, alguma coisa que vai te dar 10 anos de vida? 10 anos. Se você tem entre 25 e 34 anos. Se você tem entre 35 e 44 anos, você conhece alguma coisa que vai te dar 9 anos de vida? 9 anos de vida. Eu não conheço. Para 45 a 54 anos, as pessoas que param de fumar ganham, em média, 6 anos de vida. A pessoa pode ter fumado 20 anos, 30 anos, dependendo de com que idade ela começou a fumar. Parando nessa idade, em média, claro, é uma estatística, a pessoa ganha 6 anos de vida. Se parar entre os 55 e os 64 anos de vida, a pessoa ganha, em média, 4 anos. Que ainda é bastante coisa, né? Que investimento vai te dar 4 anos de vida? Onde você vai ganhar isso? Não conheço melhor investimento do que parar de fumar. E aqui eu queria colocar qual é o valor do seu tempo. Quanto você acha que valem 4 anos, 6 anos, 9, 10 anos da sua vida? Eu acho assim que isso é inestimável, né? Inestimável. Até porque, como eu mostrei para vocês, aquilo são expectativas de vida, de sobrevivência. Isso, não sei se isso está muito claro, mas assim, o que te impede de seguir vivendo por mais anos é a morte, né? Então, doença, morte prematura, né? Além do que seria a sua expectativa de vida. A quem do que seria a sua expectativa? Gente, não conheço nada no mundo que pode te dar tanto benefício quanto parar de fumar. Eu não conheço. Pode existir, eu não conheço. O cigarro é tido, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, a principal organização que a gente tem no mundo a respeito da saúde, diz, atesta repetidas vezes, que o cigarro é a maior causa de morte evitável do mundo. É o maior ladrão de tempo que a gente tem. Tempo de vida. Tempo é uma coisa que a gente não cria, né? Tempo é uma coisa que não volta, tempo é uma coisa que é igual para todo mundo também. É democrático nesse sentido. A pessoa pode ser rica, a pessoa pode ser pobre, pode morar onde for, pode ter a origem que for, ela tem o mesmo tempo que as outras pessoas. Tempo é escasso. A gente tá aqui nessa existência por um período que passa. E passa. Conheço algumas histórias de pessoas que foram precocemente, eu na medicina vi algumas. Não é tranquilo. A gente não espera que vai acontecer com a gente, mas acontece. Essa aula de hoje é uma aula dura, uma aula difícil de assistir, imagino, né? Mas eu tô lembrando de novo daquela história do prisioneiro que estava na caverna e conseguiu escapar e ir ver o mundo lá fora. É sofrido, mas os benefícios de você fazer essa transição na sua vida, encarar essa jornada, os benefícios são muito grandes. Esse aqui é só um. É o maior, eu considero o maior. Acho que nada na sua vida vai te dar tanto benefício quanto isso. E aí, só para finalizar, eu sei que talvez você esteja imaginando, tá, mas eu conheço pessoas que viveram até os 80, até os 90, talvez até anos de idade, fumando. E aí, para isso, eu tenho duas respostas, basicamente. A primeira é, imagina se essas pessoas não tivessem fumado, até onde elas poderiam ter ido, né? Quem disse que essas pessoas, até que chegaram aos 80, 90, não poderiam ter vivido mais? A gente tem pessoas que vivem mais de 100, 110, 120 anos. E a segunda notícia, que sim, essa expectativa de vida, ela é uma média. Em média, quem fuma vive 11 ou 12 anos menos do que quem não fuma. E para cada pessoa que atingiu a expectativa de vida, então, a gente deve ter uma que perdeu o dobro desse tempo. Então, vamos dizer, hoje no Brasil, a nossa expectativa de vida geral é de 76 anos de vida, se não me engano. Se a gente tirar 12 anos, talvez a expectativa de vida do fumante seja por volta aí de uns 66, 67 anos de vida. Ah, mas eu conheço fumante que chegou na expectativa da população, né? Chegou em 78. Pois é, para cada um que chegou, deve ter um que perdeu o dobro para manter a média. Ou dois que ao invés de perderem 12, perderam 18 anos. Gente, é isso, é sair da caverna, empurrar para longe a ambiguidade que normalmente é pro fumante a relação com o cigarro. O fumante às vezes acha que o cigarro é seu amigo, o cigarro é
seu companheiro, cigarro é legal. E eu acho que isso daqui é um balde de água fria, quem ainda pensa um pouco assim, tenta minimizar os efeitos negativos do cigarro, ou valorizar aquelas coisas que parecem legais, né? Eu não conheço ninguém que vai na sua vida te tirar 10, 11, 12 anos. É isso, gente. Espero que vocês parem.